Sejam bem-vindos ao podcast da DHO. E hoje nós estamos aqui com um tema super interessante que está em alta em todos os meios de comunicação, que é a NR1. E quem vai falar com a gente hoje é a doutora Cíntia, advogada trabalhista e empresarial, e a doutora Rafaela, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento de carreira e também, e principalmente saúde mental no ambiente corporativo, porque a gente ouve falar disso o tempo todo sem parar. Cíntia, explica aqui pra gente o que é essa tal de NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora da gestão do sistema de segurança e saúde do trabalho. A gente considera ela uma norma-mãe. Existem diversas normas regulamentadoras de outros assuntos. EPIs, trabalho em altura, sobre a CIPA, mas ela é a primeira e ela traz para a gente princípios, ela traz quais são as responsabilidades do empregador, quais são os deveres do empregado. Então, a gente considera ela como a principal norma para reger todas as demais, tá? Ela tem uma importância porque hoje ela tem um caráter de orientação para a gestão contínua, de todos os riscos psicossociais. E eu percebo, doutora Rafaela, que tem muita queixa hoje no ambiente corporativo, né? E quais são, essas principais queixas psicológicas que os colaboradores têm feito hoje em dia? Geralmente, o que surge num primeiro momento é a queixa de ansiedade e estresse, né? Tá muito na moda o termo burnout, né? Então as pessoas puxam para a questão de, não tô mais só ansioso ou só estressado, não tô com burnout, que é em função do meu trabalho. Mas as coisas são muito mais complexas do que parece, né? No dia a dia, na forma de verbalizar, na forma, muitas vezes, de pedir ajuda, vem dessa maneira. Só que isso é em decorrência do quê? De vários aspectos que estão vinculados com essa adequação da NR1, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho, a questão de metas abusivas, a comunicação violenta, entre outros aspectos que vão impactar na saúde desse colaborador. E aqui a gente fala, didaticamente sobre saúde mental, mas na realidade, quando a gente pensa nesses aspectos, a gente está falando da saúde integral, física, mental, porque uma coisa não dissocia da outra. Certo. E daí eu tava vendo também umas coisas que tem, o antigo programa de prevenção de riscos, Cíntia? E agora esse programa novo, E o que mudou? Você consegue explicar isso pra gente? Sim. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele era mais um documento formal da empresa. Então, ele avaliava ali os riscos físicos, químicos, biológicos, mas na prática não tinha muito essa continuidade, essa avaliação. Ele foi substituído pelo PGR e a gente vê que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele mudou muito a forma de atuação. Então, o PGR hoje ele vem e ele pede que a empresa tenha adote medidas contínuas de avaliação dos riscos ocupacionais dentro da empresa. Então, ele continua avaliando os riscos físicos, químicos e biológicos, que é o calor, a poeira, se tem vírus, bactérias no ambiente de trabalho, mas ele traz também, hoje, o cuidado com o trabalhador, incluindo questões de ergonomia e questões de acidente de trabalho. Então, ele abrange mais isso e ele exige das empresas um monitoramento e um acompanhamento hoje de todo o ambiente laboral envolvendo a saúde física e mental do trabalhador. Certo. E como que a gente consegue, Rafa, integrar tudo isso? Primeiro de tudo, a gente precisa identificar, Então, a gente... como um primeiro passo do trabalho que a gente realiza, existe uma avaliação, como se fosse um diagnóstico, Então, às vezes, vamos tentar trazer pro ser humano, Então, caso real. Isso, fazendo uma analogia. Eu sou uma pessoa, não estou me sentindo bem. Tá, faz uns dias que eu tô, Vem uma dor de cabeça, de repente um desconforto estomacal ali, enfim, não sei direito o que é. Como que eu vou saber se isso pode ser algo de físico, literal, de uma intoxicação, ou de poucas horas de sono, ou se de repente é um aspecto vinculado com uma pressão do final do mês que eu tenho que bater metas, enfim. Então tá tudo associado. Então,
está, mas a gente precisa limpar, e para limpar a gente precisa fazer uma avaliação cuidadosa e um diagnóstico. Então, entender, esse funcionário, esse colaborador, ele está exposto a riscos físicos, químicos, biológicos? Sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e os riscos psicossociais, que é o que a gente chama do invisível? Né? E por isso que é tão difícil localizar, muitas vezes, e intervir. Então, primeiro de tudo, é olhar para esse cenário de uma forma sistêmica, integrada, avaliando e diagnosticando quais são aqueles fatores que podem impactar na saúde mental, saúde integral desse colaborador. E uma dúvida, isso é feito de forma individual ou dá para fazer de forma coletiva? Os dois. Né? Então, a gente precisa, para que a empresa é reflexo de cada um desses indivíduos, né? Então, a gente precisa dar um espaço para uma escuta, né? Vamos chamar aqui como uma escuta, mas assim, de forma geral, nós fazemos via questionários, né? Com instrumentos formais que foram construídos e são aplicados na minúcia, assim, daquilo que a NR1 e outros aspectos que devem ser considerados em relação aos riscos psicossociais contemplam, né? Então, esses instrumentos contemplam temáticas que podem impactar e aplica o mundo ideal, que seja aplicado, disponível para todos os colaboradores, ou uma representação, que é isso que acaba acontecendo na prática, né? Em grandes empresas, nós temos ali uma parcela de cada setor, de cada seção, enfim, departamento, que vai responder. A partir disso, é feita uma leitura, uma análise, né, desse conteúdo que tá posto, para daí também fazer a leitura macro, né? Então, é casado. Nossa, é muita coisa, né? E não tem tanto tempo pra isso, né? Se a gente analisar com clareza. E Cíntia, conta pra gente quais são as principais mudanças em que as empresas precisam se adequar até maio desse ano, né? Sim. A principal mudança que a atualização da NR1 traz é a obrigatoriedade pelas empresas de avaliar os riscos psicossociais, né? Então, essa empresa vai precisar, até maio, avaliar todos os seus setores, o seu ambiente laboral, verificar se existe algum risco, como assédio moral, sobrecarga de trabalho, um líder que não tem uma comunicação tão eficiente, e aí montar um plano de ação. Com esse plano de ação, a empresa é obrigada a incluir isso no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, até maio desse ano. E como que todas essas mudanças, né? Muita coisa precisa ser feita, né? Então, eu diria que as empresas precisam correr aí, né? Como que essas mudanças vão impactar no dia a dia? Olha, no geral, vai desde a atualização dos documentos, como atualizar um manual, um código de conduta, com essas regras e as medidas que as empresas vão adotar, né, em referente à saúde mental, assim como eles vão precisar fazer esse monitoramento e esse cuidado com treinamentos, eles vão precisar documentar todas essas medidas que eles vierem a implementar durante esse processo aí de atualização da NR1, essa implementação. Então, é uma mudança de cultura, né? A gente vai precisar entender que a empresa hoje tem essa obrigação e que ela vai precisar incluir isso no seu dia a dia, né? Aproveitar para, já que é obrigatório, trazer uma melhoria para um ambiente mais seguro, mais saudável para todos. Sim, não é mais opcional, né? Não dá mais para fingir que não viu, para negligenciar. Existe aí agora essa obrigatoriedade e que é uma oportunidade, no nosso ponto de vista, para que realmente a cultura, os treinamentos, as ações sejam implementadas para a melhoria do todo, né? Isso é muito interessante, né? E eu vejo que é uma forma nova, né? Das empresas tratarem os seus colaboradores e vice-versa e manter uma forma mais dinâmica de trabalho, né? Talvez, não sei bem a palavra, mas uma forma mais transparente de mais saudável trabalhar. e sustentável, né? É o que a gente tem falado. Porque, assim, para quem trabalha com isso, não é novidade.
né? Então, a Cíntia, que é da área, né, do direito, quantos anos existem questões, processos, demandas vinculadas com esses aspectos? Eu, que sou psicóloga de formação, não é nenhuma novidade. E o que mais impressiona é que, assim, estudos científicos mundiais, dados, comprovam que quanto mais qualidade de vida no ambiente de trabalho, melhores serão os resultados. Né? Então, reduz o número de atestados, né, licenciamentos. Hoje no Brasil, uma das maiores causas, né, de afastamento está vinculada com a saúde mental. Então, é algo assim que não é novidade e, infelizmente ou felizmente, está vindo com uma obrigatoriedade, mas é sim uma oportunidade de melhoria em diferentes níveis. E as pessoas, né, que trabalham no gerenciamento dessas pessoas. Você sabe dizer pra gente o que elas têm mais buscado de conhecimento hoje? Quais as pesquisas que elas estão fazendo? O que a gente percebe que a maior parte das vezes, quando eles buscam algo, até em dados das plataformas, né, de busca, e quando chegam para os especialistas em saúde mental pedindo também uma supervisão, uma orientação, é assim, como eu faço para evitar que o meu funcionário tenha um burnout? Ou como eu faço para... Entende? Num nível que ainda não é um nível de prevenção, né? Mas é assim, muito mais protetivo para evitar maiores problemas. Então, ainda estamos nesse movimento, mas é algo que faz parte, é uma construção processual aí dessa mudança. E o que, Cíntia, as pessoas precisam fazer, empresas precisam fazer, então, para que elas se adequem? Procurar psicólogo, advogados, como que vai funcionar essa parte para a empresa saber, olha, vou fazer isso, quem eu procuro, como eu procuro? A norma não diz qual é o profissional correto, né? Você pode ter aí um grupo de profissionais, né? A gente orienta que tenha uma integração entre o jurídico, o teu RH, pode haver também um psicólogo, né? Para fazer essa avaliação. Mas a empresa precisa entender que até maio ela precisa movimentar aí um plano de ação para que ele faça essa avaliação e ele implemente medidas, né? Então vão ter que ter os treinamentos obrigatórios, como a gente comentou, vai ter que ter... A norma exige que tenha uma integração dos colaboradores, então a gente vai ter que buscar essa transparência maior, né? Quando se fala em saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, a empresa precisa providenciar isso, né? Primeiro, essa documentação, chegando a esse plano de ação, implementar esse plano de ação, incluí-lo no PGR até maio, para que em eventual fiscalização, ele tenha essa documentação em mãos, né? E melhoria, sempre como a gente fala, prevenção. Ele vai ter que adotar isso na cultura da empresa, de estar monitorando esses riscos psicossociais, né? E os riscos ocupacionais no todo. Então vai entrar aquele ditado, né? A gente quer melhor prevenir do que remediar. Vamos poder usar ele assim. Sim. E o que a gente percebe também, por não ter essa especificidade da especialidade do profissional, então existem inúmeras oportunidades de carreira também para pessoas que já atuam, né, nesse segmento ou querem se profissionalizar. No entanto, existe uma preocupação muito grande, que é quando começam a organizar, né, e planejar ações que são para intervir em aspectos vinculados com a saúde mental com profissionais que não são da área. E isso é um outro desafio, um problema que a gente tem visto. Certo. Uma dúvida que eu tenho, meninas, é assim, como que os riscos psicossociais são abordados nas empresas? E acredito sim, que só palestra não resolve, né? Só palestra não resolve. A palestra tem um papel muito importante, que é de psicoeducação, sensibilização, um espaço que geralmente é a porta de entrada para que se comece a preparar o ambiente para lidar com esses aspectos que, de forma geral, são mais delicados, né? Então, existem muitos fatores que envolvem desde a questão mesmo de saúde mental, transtornos, a questão de como lidar com luto, ou a questão do assédio moral, assédio, né, sexual, enfim. Então, é bastante delicado e uma palestra somente, 2, né, não vai dar conta disso. Existe o que é o mínimo que precisa ser cumprido a nível de obrigatoriedade, e aí sim entra, mas
Para além disso, quando nós pensamos nas ações, nós estamos falando, então, da avaliação, desse diagnóstico, da implementação, sim, de palestras, treinamentos, oficinas, e muitas empresas já têm ações, e isso também é interessante. As pessoas estão entendendo, meu Deus, agora vamos ter que mudar e readequar tudo. Não, muitas já fazem mais até do que está posto como obrigatoriedade. Então, o que precisa adequar é como vai entregar isso no momento que existe uma fiscalização, né, Cíntia? E aí, a palestra faz parte, mas não costuma ser o suficiente. Existem também ações a nível de implementação de treinamentos específicos, sobretudo para líderes, também grupos de apoio, suporte, canais de denúncia. Existem muitas possibilidades aí e que por isso que a gente precisa primeiro diagnosticar para daí entender qual vai ser a ação que faz sentido para cada contexto. E então, realmente, né, não, eu vejo assim, não é difícil, muitas empresas já estão fazendo e é uma adequação, né, super necessária. E uma coisa que as pessoas às vezes assim não gostam muito de comentar, né? Vamos para o assunto polêmico do nosso podcast. Qual que é o impacto psicológico, né? Das metas abusivas, talvez de uma liderança despreparada, né? Sem esses treinamentos que você comentou, Rafa. Fala um pouco disso pra gente, pros empresários, assim, ficarem bem atentos. Eu vou falar aqui o que a gente percebe como a maior queixa, né? Quando existem metas abusivas, a ideia é que a gente precisa pensar o que é abusivo, né? Quais que são os limites. Pensando de uma forma bem prática, a gente pode usar a questão do inatingível. Isso é atingível? Essa meta faz sentido com os recursos que eu tenho? Não só a nível eu, indivíduo, fazendo a minha parte do meu trabalho, mas aquilo que a empresa disponibiliza, oferece, mas também a nível social, comunidade, o que você vende. Existem consumidores para isso? Por exemplo, se eu quero vender X produtos em tanto tempo. Você tem no seu estoque para vender, inclusive? Né? Então, assim, tem aspectos que a gente precisa olhar com bastante cautela quando falar essa meta é abusiva. O que é o abusivo? Abusivo para quem? E qual que é essa medida? Né? Qual que é o limite entre ser abusivo ou não? E por isso que precisa estar muito integrado com o olhar jurídico, às vezes, né? Vinculado com aquele líder, com o CEO da empresa, com o fundador, enfim. Tudo isso, quanto mais camadas estiverem envolvidas, melhor. Mas esse é um mundo ideal, né? Então, o que a gente percebe? Usando só a referência aí das metas, que já gera muitos desequilíbrios, e também de uma comunicação, por exemplo, não assertiva. Os colaboradores, as pessoas, costumam entrar no estado de alerta. Então fica ali, naquele modo, sempre em alerta. Então, ai meu Deus, eu preciso fazer uma reunião com não sei quem, com um líder que vai me cobrar. Que é alerta. E o cérebro, nosso corpo, quando ele está, né, nesse movimento de alerta, aí vem efeito colateral. Então, como por exemplo, pode dar a sensação de crise de pânico, de ansiedade, que daí a pessoa precisa realmente falar com um especialista para entender o que é o que. A questão da insônia, a questão às vezes treme, tem gente que literalmente treme, né? Manifestações corporais. Já vi assim, né? Sua frio. Tem crise de choro, enfim. Então, a gente costuma observar, né, manifestações, sinais e sintomas que estão vinculados com isso, né? E aí, a gente entende que se uma pessoa está nesse estado, como ela vai conseguir ter uma atenção, uma concentração, um atendimento e uma execução de qualidade? Né? Então o impacto é direto, é muito claro, é muito óbvio para nós que estamos, né, nessa área da saúde mental. E uma dúvida que eu tenho, então quando a gente começa, né, a investigar esses casos, daí fica mais claro para a empresa também, né, se está vindo de forma interna, de dentro da empresa, ou também se está vindo, né, de forma externa. Perfeito, porque essa é uma preocupação também.
os empresários muitas vezes falam, mas isso pra gente cuidar, né? O que é de quem? Depois acho que é até legal assim te complementar, trazendo essa descrição. Existem pessoas, né? Existem pessoas que têm... Todas as pessoas têm um jeitinho de ser. Sim. Vamos colocar aqui, traços de personalidade, perfil, chame como você quiser, né? E aí existem pessoas que têm sim traços que são mais intolerantes ou mais tolerantes para alguns tipos de comportamento, de conduta. Tem pessoas que lidam muito bem com a parte de se expor, outras não, né? Então a gente precisa entender, para além daquilo que está posto, porque cada pessoa tem um perfil e uma construção, né, histórico-social, biopsicossocial, que vai fazer com que ela lide de uma maneira ou de outra com aquilo que é uma comunicação inadequada ou uma meta mais alta, menos alta. Então, quando a gente faz essa avaliação, tem esse diagnóstico, tem ações que consegue ouvir literalmente também no individual, é protetivo para a empresa, porque a gente consegue separar o que é de quem. E Cíntia, conta pra gente o que é de quem? Responsabilidade do empregado, do empregador, segundo a norma, sabe? Conta isso pra gente que é muito importante, sabe? A gente como empresário ter isso muito esclarecido. Para o empregador, hoje, a norma traz a obrigação dessa avaliação. Então, a empresa vai precisar avaliar quais são os riscos psicossociais, identificar isso dentro da empresa, dentro do seu setor e promover esse plano de ação, promovendo ações no geral para melhoria de acordo com aquele risco que foi identificado. Então, nesse momento, ele precisa implementar isso, mudar a sua cultura dentro da empresa, né? E promover de forma contínua todas essas ações. Quando a gente traz para o lado do empregado, ele precisa, pela norma, também participar. Então, ele tem ali o dever de ouvir isso que o empregador vai trazer, ele vai saber qual é aquele plano de ação, qual é aquela medida. Então, o empregado, ele tem aquele papel de participar, vai participar dos treinamentos, ele pode utilizar os benefícios que a empresa trouxer, por exemplo, uma escuta com uma psicóloga quando ele precisar. A gente tem diversos mecanismos. A empresa pode disponibilizar uma ginástica laboral, onde ele pode participar. Então, ele pode também, ele tem que estar esclarecido também para os canais de denúncia, como já foi dito, que ele saiba como utilizar de forma adequada esses canais de denúncia que tem dentro da empresa. Então, ele precisa estar integrado a todas essas ações, né? Cada um tem um papel, mas no final a gente tem que estar integrado ali para que se tenha um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável para todo mundo, buscando sempre a prevenção. E o que acontece se essas normas não forem cumpridas? Se a empresa não cumprir essa atualização da NR1, ela pode ter, né, aplicação de multas, ela vai sofrer fiscalizações indiretas, que são fiscalizações que vêm através do sistema do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Ele pode receber a visita do auditor fiscal do trabalho dentro da empresa. E aí, essa visita ou essa fiscalização interna vai pedir a documentação de que ele avaliou os riscos psicossociais. Se ele não tiver essa documentação, ele vai sofrer uma autuação. E aí vem a multa, né? A multa na esfera administrativa é um valor que não está pronto. Ele vai depender da quantidade de funcionários que você tem, de qual itens da norma que você cumpriu ou descumpriu. A multa também avalia se a empresa está sendo reincidente, se a empresa está sendo resistente a essa implementação. Então, para chegar a um valor que a gente não sabe o certo. E também na esfera judicial, a empresa, com as novas ações trabalhistas que vão surgir a partir de maio, se tiver algum pedido que fale sobre o adoecimento no ambiente laboral, essa empresa pode ser obrigada a trazer essa documentação. Não tendo essa documentação, ela traz para ela a responsabilização civil de pagar indenizações, enfim. Aí, sobre aquilo que o empregado sofreu ali, ela não tem como comprovar nada, ela não tem a comprovação dos treinamentos,
treinamentos, ela não tem a comprovação da avaliação e ela acaba ali também tendo que arcar com valores de indenização na esfera judicial trabalhista. Então, se a empresa, por exemplo, tem esse documento que os riscos psicossociais são X, Y e Z, o colaborador ele alega o risco V, digamos assim. Então, neste caso, com toda a documentação, a empresa não se responsabilizaria, não iria se responsabilizar por esse risco. É mais ou menos isso? Isso, quando a gente tem uma ação promovida pelo empregado, que ele trouxer esse pedido de adoecimento X, que foi derivado do ambiente de trabalho, e a empresa conseguir comprovar que na sua avaliação geral não tinha, que a documentação está ok, ele promoveu treinamentos, ele observou todo esse ambiente laboral. E um fato importante também é o acompanhamento individual, né? Porque você faz todo esse plano de ação e no momento em que você percebe que tem um funcionário passando por um ponto específico, né? Trouxe atestados relacionados à questão da saúde mental, a empresa pode promover uma escuta dele com um psicólogo, por exemplo, e aí ele tem os registros de que aquilo não era derivado do trabalho, que a gente observou aquela situação, né? Então, a gente vai ter dentro do processo toda uma análise, mas a empresa está munida de uma documentação para comprovar que ela analisou situações. Então, ela acaba afastando dela o risco de pagamento de indenizações nesse sentido. Que é perfeito, né? Então, todos ganham com a NR1. Sim, e esse lado é o que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. O quanto é protetivo. Né? E uma oportunidade também para o empresário e para todos que estão envolvidos. Porque nós empresários sabemos, né? As ações trabalhistas, elas vêm e são muitas coisas. E se não tiver toda a documentação, as provas, perde, né? Então, eu acho maravilhoso, né? Que todas as empresas se adequem rápido. Vocês duas, vejo que estão completamente à disposição, né? Para ajudar. Eu queria que vocês falassem a palavra final aqui sobre a NR1, sobre vocês, esse posicionamento. Então, no âmbito jurídico, a gente entende que a NR1 ela deixou de ser opcional e ela passou a ser uma obrigação legal. E a gente entende que as empresas hoje precisam buscar a prevenção. E aí elas vão ter um ambiente seguro, elas vão estar juridicamente protegidas em relação à norma. E a gente espera que melhore, né, um ambiente colaborativo para todos. E no contexto da psicologia, dos profissionais que atuam com saúde mental na área da medicina, entre outros, nós entendemos que agora é um momento de realmente aplicar tudo aquilo que existe de comprovações, de dados, de meios, para que os indivíduos, de forma geral, não só o empregador, o empregado, né, o fundador, enfim, possa ter mais saúde. Né? Então, cuidar da saúde dos indivíduos que são, na verdade, quem faz a empresa acontecer, é cuidar também da saúde da empresa. Agradeço, Cíntia, Rafaela, a disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje. E se vocês querem saber mais sobre esse assunto, acompanhe as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Instagram, LinkedIn e Spotify.